Hoje a gente vai te convidar para uma conversa especial que vai além das estatísticas, além dos diagnósticos. É uma conversa que nasce do amor, da luta, de muita resiliência e de também muitas dificuldades. Nós vamos falar hoje sobre maternidade atípica. É aquela maternidade que não está ali na propaganda, nas redes sociais, não é isso? Exatamente. E mais do que falar sobre a maternidade atípica, a gente vai falar com uma pessoa que vive isso, dorme e acorda com essa realidade. Para isso, a gente trouxe a Dani. Dani, eu gostaria que você se apresentasse. O Pod Pediatras está muito feliz de te receber aqui. Obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar a sua história para que outras famílias se sintam também acolhidas. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouco da minha vivência, compartilhar um pouco dessa história, né? Que nós, mães atípicas, não tá no rótulo de produto, né? No supermercado, não tá numa literatura, tá numa vivência diária que cada um de nós carregamos uma vivência única dentro dessa maternidade atípica. Obrigada pelo convite. Espero somar muito com todos, né, que estão nos assistindo, com todas as famílias que vivem essa vida que é de muito amor, de muita esperança, de muita felicidade, né? É uma caixinha de amor de verdade mesmo. Dani, eu queria conversar com você sobre uma coisa que, ao montarmos o roteiro, eu e a Aline vimos que é muito frequente nas mães atípicas, que é o isolamento. Essas mães, muitas vezes, elas se encontram numa posição ali de solidão. Nos fale um pouquinho sobre a sua história, se isso realmente acontece, se aconteceu, e o que você pensa sobre tudo isso. Então, isso é muito presente, né? Essa solidão, essa empatia social, a empatia familiar, a empatia no geral, né? Muitas mães não têm apoio sequer do companheiro, sequer da família. Elas vivem aí numa luta diária, uma luta constante na procura de melhoria, qualidade de vida para os seus filhos, que é 24 horas que a gente vive isso. E isso acontece muito com essas famílias. Eu, em específico, graças a Deus, eu tenho o apoio do meu marido, da minha família, dos meus pais, de todos que realmente estão ao meu redor. Então, assim, eu me sinto lisonjeada por estar hoje até aqui em Goiânia, porque nós já vivemos uma história de vida de luta, de procura, de melhora pessoal, melhora de desenvolvimento. Quando meu filho teve os primeiros traços do autismo, ele foi uma criança que nasceu não teve nenhuma intercorrência no processo do nascer, do desenvolver. Até os 18 meses, ele não nos apresentou nada, teve todo o desenvolvimento infantil. Então, assim, meu filho teve todo o processo do desenvolvimento. Com os 18 meses, ele começou a regredir. O primeiro foi o contato social, a escuta ativa, ele não contactuava, quando eu olhava para ele já não olhava mais. Então, assim, houve uma mudança de vida, foi uma mudança geral. E nesse primeiro momento aí, seu mundo cai, né? Seu mundo cai, sim, tudo muda. Você fala, e agora? O que é? Eu, como neuropsicóloga, né? Detectei muito cedo essa limitação, essa mudança comportamental do meu filho, onde foi um processo de muitas mudanças que nesse primeiro momento eu não pensei em mim, não pensei no marido, não pensei na família, não pensei no trabalho, até porque eu estava muito bem onde eu estava profissionalmente. Foi aquele momento da garra. Eu larguei tudo, morava no Maranhão, larguei profissão, larguei casa, larguei marido, que foi um guerreiro ao meu lado. Fomos embora para São Paulo, onde começamos a nossa luta, né? Tentando fazer um protocolo antes da poda neural, onde trabalhamos com meu filho
E eu tinha um bebê recém-nascido. Em todo esse protocolo ainda tinha um bebê. Qual que é o nome dele? O meu filho atípico é o João Vitor. O meu filho, hoje o João Vitor tem 8 anos. É uma criança que vem desenvolvendo com as limitações, uma criança nível 3, não verbal, mas com a capacidade cognitiva excepcional. Algumas habilidades que muitas vezes nenhuma criança neurotípica tem, né? É do autismo. Eles têm cada um com seu hiperfoco, com a sua individualidade, a sensibilidade. E esse é um pouco da minha história. E aí eu tive esse apoio familiar, esse apoio de mudança. Eu falo que eu saí com 2 filhos no braço, uma história, e fui-me embora em uma mala. E fui-me embora. E lá eu fiquei 2 anos tentando fazer o que realmente precisava ser feito. E eu fui realmente presenteada por essa oportunidade. Foi uma dádiva. Sei que muitas das mães têm essas oportunidades, que não é fácil. A primeiro momento, na grande maioria, as famílias, né? O marido larga essa mãe, a família, o novo assusta, né? Então, muitas vezes... A família se desfaz, né? Totalmente. A maioria das mães que eu acompanho se tornam mães solo, realmente, nessa batalha. A gente não entende o que acontece, mas elas se tornam, diante do diagnóstico, na maioria das vezes, mães solo. Sim. E você falando dessa questão aí do seu isolamento, a gente sabe que não é só um isolamento geográfico, não é só você deixar de sair de casa, você deixar de frequentar um restaurante, um parquinho, uma brinquedoteca. É justamente esse isolamento que você comentou, do afastamento, às vezes, das pessoas que são mais importantes da sua vida, que mais fazem parte da sua vida, das amizades. Às vezes, aquelas amigas já não te convidam mais. Aquele casal que frequentava a sua casa já não vai mais. Não mais. A família começa a ficar mais distante, porque as pessoas tendem a achar que você tem que dar um jeito nessa criança, que essa criança não sabe se comportar porque a mãe não coloca limite. Você também já deve ter vivenciado muito isso, né? Por que essa criança não se comporta como as outras? Os julgamentos nos espaços públicos. Você já vivenciou isso? Vários. O que você acha, Dani, que ajudaria de verdade, assim, na prática, um pouco em relação a esse isolamento, assim, quais atitudes que a gente pode ter, que as pessoas podem ter, que talvez fizessem com que você se sentisse mais acolhida, menos julgada, mais pertencente? Porque uma vez eu perguntei isso para uma mãe atípica, até num chat, uma conversa de Instagram, assim, como que eu quero aprender a me comportar? Entende? Como que é melhor eu me comportar? Porque eu tenho que saber os limites da criança para não ser invasiva, o limite da mãe para não ser invasiva. Não é porque tem uma identificação, um colar, um crachá, que tá tudo resolvido. Não é bem assim. E a sociedade precisa aprender a se comportar diante disso para fazer com que vocês se sintam pertencentes. Sim. Sim, e não é só nesse caso, igual você falou, existe às vezes uma sociedade que não tem compreensão, onde o olhar dói mais que muitas palavras, né? Em muitas ocasiões, meu filho, né, ele tem um comportamento inadequado, uma crise, onde ele se joga, ele se bate, uma frustração, onde que nenhum manejo eu consiga realmente mudar aquele comportamento dele. Mas aí vem um olhar de fora. Aquele olhar nos mata, aquele olhar nos joga assim, um pouco lá embaixo, sabe? Onde nós, mães, familiares, a gente tem que trabalhar o nosso eu. De qual maneira que eu passei a observar isso, assim? Hoje eu não olho mais o que as pessoas acreditam, o que elas acham. Os julgamentos são delas, não são meus. Eu vivo hoje em uma sociedade onde que a sociedade tem que ter compreensão do novo. Se elas não se adequarem aos novos, elas vão estar fora do parâmetro. Porque hoje a probabilidade de quase todos nós ter um ente querido na família que é autista.
Então, nós precisamos nos adequar e nos organizar socialmente para poder viver para poder viver bem, ter empatia da história do outro, né? Não é só de flores, não é. Todos nós carregamos, seja uma mãe atípica ou uma mãe. Não é fácil uma criação hoje em dia com tanta tecnologia, com tanta informação. Mas vivenciando essa mãe atípica, as pessoas precisam ter mais empatia com essa nossa história de vida. Às vezes, de qual maneira você pode intervir em um momento de crise? Se você chegar a essa família, eu posso te ajudar de alguma maneira? O que eu posso fazer? São pequenos gestos que mudam tudo, né? Aconteceu uma vez um episódio, desculpa. Aconteceu um episódio que meu filho estava em crise e ele era bem pequenininho. E chamaram, foi o segurança do shopping. Meu Deus. O segurança achou que eu tava, não. Você tava agredindo, às vezes, meu filho. Não, ele tava realmente se debatendo, ele tava desorganizado, né? E era a maneira que eu tentar acalmar, abraçá-lo, tá tudo bem, eu tô com você. Então, assim, às vezes a pessoa julga, vai lá, chama segurança, a mãe tá batendo. Não, né? Por mais que meu filho anda bem, é uma coisa que eu acho muito importante todas as crianças usarem o cordão de identificação. Porque ali existe uma família que não acompanha só o que é um comportamento normal, não é uma birra. É um comportamento inadequado, mas perante uma sociedade julgadora. Mas é o comportamento dele, é a história dele. É o Eu jeito ia te dele. perguntar isso sobre o cordão de identificação. Qual que é a sua opinião? Eu acho, Aline, que foi um ganho. Demais. Eu acho que foi um ganho. Mas eu ainda vejo... julgamento a gente vê a sempre. Insegurança. E às vezes eu vejo algumas famílias resistindo a usar. E como que você acha que funciona? É sempre melhor identificar? Eu acho assim, no modo geral, a gente começa com a aceitação, a limitação. A gente tem que aceitar nossos filhos do jeito que ele é. Porque o autismo não tem cara, não tem beleza. Vocês verem, meu filho é lindo, lindo. E ele é um menino que vem evoluindo, que ele vem crescendo. Ele não tem cara, o autismo não tem cara. Então, assim, primeiro passo, a família aceitar a limitação do seu filho. Aceitar que ele tem uma condição. E essa condição precisa ser realmente identificado. Porque o outro precisa ter empatia com essas famílias, senão essas crianças realmente vão ser sempre, nossa, mas que filho de fulano é tão sem educação. Filho de fulano, ele se joga, ele se bate. Mas por quê? Ele é custoso. Dani, a gente sabe que no autismo a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, certo? Você tem o seu gatinho e esse mês você disse pra gente que foi bem atordoada a sua rotina porque você juntou tudo para poder fazer de uma vez só. O que a gente queria saber é se você percebe que esse serviço multidisciplinar, ele funciona ou ele não funciona? Como que acontece aí para os autistas esse acompanhamento? Sim, olha, na minha vivência, eu acho que ele é essencial. Ele é mais do que realmente uma medicação, né? Ele é uma intervenção focado dentro das limitações e dificuldades de cada indivíduo, né? A gente trabalha a limitação, o que precisa ser trabalhado, né? Então, eu acho assim, uma equipe multiprofissional que tem um processo de desenvolvimento, um processo onde tem um programa de tratamento com gráficos, né, de melhoras, com gráficos que tenham evidência, eu acho que é extremamente importante intervenções em ABA, intervenções em Denver. No meu caso, meu filho sempre fez Denver, desde a infância, né? Então, assim... meu filho sempre fez ABA, desde os 8 meses. Então, é extremamente importante
essas intervenções com equipe multiprofissionais, principalmente na infância, tipo assim, na prematuridade. Porque quanto mais cedo você começa essas intervenções, melhora o nível de melhora no futuro, né? Então, no futuro, consequentemente, vai ser umas crianças com maior desenvolvimento, maior habilidade, porque foi adquirido dentro desse processo. Então, eu acho extremamente importante intervenções corretas, com evidência, onde possam trabalhar gráficos de desenvolvimento, com PIC, PEI, onde essas crianças tenham esse processo correto também, né? Porque nós fazemos também tratamento aquelas assim, que você vai lá, faz uma intervenção, mas você não sabe até onde você vai chegar nessa intervenção. Entendi. Você precisa fazer um programa onde essa criança possa ter desenvolvimento. E como que é a realidade disso hoje no seu olhar para as famílias brasileiras? A gente sabe que o seu filho tem acesso, que é uma dedicação muito intensa sua, do seu marido, né? A gente ficou sabendo que vocês fazem um investimento intenso. Mas, com certeza, você participa dessas comunidades de mães atípicas e conhece muitas realidades. De um modo geral, como tem sido a realidade das terapias multidisciplinares para a criança brasileira, goiana, neuroatípica? Gente, mesmo você tendo um pouquinho de condição, não é fácil. É uma luta constante, verdade. Eu fui agraciada com o convite de duas amigas minhas, que é a Maíra e a Letícia, que me convidou para participar do MMA, que é o Mãe dos Movimentos do Autismo, aqui em Goiânia. Elas fazem um trabalho brilhante, um trabalho onde elas acolhem, elas lutam, são realmente mães atípicas, né? E elas lutam diariamente para um tratamento adequado. Pela política pública. Pela política pública. Promover aquele congresso incrível que eu pude participar. É verdade. Maravilhoso, inclusive. E realmente, elas fazem um trabalho e lutam diariamente, né? Eu falo que elas é mãe de muitas mães. E aí, o que acontece? A política pública ela é muito linda no papel. Ela é maravilhosa. O plano de saúde, quando você fecha o plano de saúde, ele é lindo. Nossa, como fala bonito. O difícil é a prática. A prática é totalmente diferente. Você luta diariamente por uma aceitação daquilo que está escrito. Você não precisa explicar por que você quer aquele tratamento, porque está escrito. Está lá, está explícito e você tem que brigar para ser visto. Ter um melhor apoio, né? O tratamento tem que acontecer. Tem que acontecer. A gente não sabe como, mas tem que acontecer. A gente precisa do apoio do governo, precisamos do apoio de uma sociedade que precisa nos acolher mais, precisamos do apoio desses planos de saúde, precisamos do apoio de uma política pública que realmente, como eu falei, está lindo no papel, mas na prática é totalmente diferente. Então ainda é uma realidade bem sofrida para as mães. De todos os sentidos. Famílias, né? Mesmo as mães que têm condição, como as mães que não têm, que é ainda muito mais difícil. Porque eu não vou negar para você, eu luto diariamente. Eu tenho 2 planos de saúde e muitas vezes eu não tenho nenhum. Eu preciso arcar com tanto mensalmente, às vezes até pensando, sem onde ter, sem onde tirar. Porque tem que pagar. Eu não posso parar. E foi muito o que aconteceu comigo em São Paulo. Eu consegui em São Paulo, quando eu vim para cá, a primeira coisa que o plano de saúde fez, cortou. E não tive apoio nem de juiz, nem de política pública, nem de plano de saúde. Ou seja, tem muita coisa para acontecer aí nesse sentido, né? As políticas públicas, então, têm que evoluir muito. Muito. E entender que não é medicamentoso. Comportamental, é intervenção comportamental. E essa intervenção, ela tem que acontecer para que essa criança seja funcional. Precisa acontecer para que... Não é um capricho, é uma necessidade. Infelizmente, não é um luxo. Falar assim, meu filho faz 20 horas de aba. Não é luxo. Não é luxo. Aliás, é um desgaste muito grande para todo mundo.
demanda a o seu família. tempo, a sua disponibilidade, às vezes a sua carreira, a sua vida profissional. Então, tem várias questões que a política pública tem que estar envolvida Yeah. para acolher e amparar essas famílias. Eu digo que ela é 100%, sabe por quê? Que vem lá de cima. E aí vem aquela hierarquia até cascata. chegar até nós, né? É. Então, se o nosso governo, a nossa base, né? Os nossos líderes não ter a consciência que realmente essas crianças precisam ser assistidas, o que vale tanta luta? Dani, a escola parece que ainda é um caminho. Um caminho a ser construído. A gente vê que são grandes os desafios em relação à inclusão. Às vezes, o que parece inclusão é mais uma exclusão ali velada. Pelo que a gente conversa com as mães, pelo que a gente vivencia com os nossos pacientes. E ou falta recurso, ou faltam políticas também de inclusão verdadeira, falta de preparo dos profissionais. E isso aqui não é uma crítica, não é um julgamento, é um alerta. Porque esse é o nosso objetivo, né? Trazer, sinalizar uma deficiência para que ela possa ser melhorada. O que você acha que, na sua experiência, eu sei que você está nessa batalha, seu filho já tem 8 anos, então é uma criança em idade escolar. O que você acha que tem acontecido com as escolas e que pode ser feito também? Eu acho que falando de escola, é acreditar mais nessas crianças, né? Seja ela na pública ou na particular. Eu já vivenciei histórias que eu vim de São Paulo, onde eu tive, né, pós-pandemia, tive uma melhora significativa na parte educacional, junto com a clínica, que eles têm que acompanhar junto, né? Existe um abraçar, um caminhar junto, né? Educação com intervenção e que essas equipes multiprofissionais, eu falo que elas precisam se comunicar. Que o que faz ali tem que fazer aqui. Mas isso também, às vezes, não na grande maioria não acontece. Mas depende muito da questão familiar. Precisa estar em cima, precisa se cobrar, né? E a parte educacional é muito triste. Quando eu cheguei, eu fui para uma escola muito boa, que não requer o nome, mas assim... Fiquei sabendo, uma mãe falou assim, Daniela, passa aqui para você ver como é que tá seu filho. Meu filho ficava no carrossel, girando. Então, aí eu falei assim, por que? Mas é porque, às vezes, ele tá tumultuando a sala. Peraí. Então, para quê? Então, diga que não seja inclusivo. Se for a mãe tumultuar, eu tô pagando meu filho para viver em quê? Para ele brincar no carrossel? A ponto que eu, levando em consideração também essa mesma escola... Teve a formatura, eu não fui convidada. Por que eu não fui convidada? Não, enfim. Nossa. Uma mãe... Fogo em Roma. Vamos botar fogo em Roma. Não fui convidada. Em uma excelente escola, tá? Por sinal, bem famosa aqui. E uma mãe falou, Dani, por que você não tá participando? Eu falei, não tô participando? O quê? Não tô entendendo. Aí ela falou, não, porque o seu nome não tá lá, o nome do João Vitor não tá lá. Inclusive, uma mãe que é uma gracinha, tenho contato com ela até hoje. Aí eu falei assim, ela falou assim, não, seu nome não tá lá, do João Vitor. Eu falei, não fui convidada. E não fui. E ela falou assim, eu faço questão. Aí falou, e sei que virou uma confusão. Eu falei assim, olha, eu quero estar onde eu sou aceita. Onde eu não sou, não quero. Aí ela falou, Daniela, é questão de barulho? Eles se adequaram, até porque o barulho não é o problema com meu filho, né? Eu sou bem barulhenta e ele se adequa bem ao barulho, não se importa, não tem sensibilidade. Não é a questão dele. Não né? é a questão mesmo da escola. Aí, eu sei que nós participamos, na hora de tirar foto, seu filho não tá. Eu falei, me dá 15 minutos que eu tô chegando. Tirou foto lindamente. E nós participamos da festa, mas ainda continuaram as humilhações. Meu filho foi o último a entrar. O nome dele é João. Ele teria que entrar no J, né? Ele entrou no W. Por quê? Para não tumultuar a festa. Enfim, mas todos levantaram, entrou brilhantemente, foi lindo. Enfim, em relação às escolas, acontece preconceito,
acontece indiferença, eles não acreditam nessas crianças. Essas crianças, às vezes, são muito mais capazes do que você imagina. Então, a escola realmente é um tabu, uma situação muito difícil. Passei por outras escolas e venho peregrinando. Uma hora vai dar certo. O meu filho é alfabetizado, ele lê. Realmente, ele não fala. Ele fala o que interessa a ele. Mistura o português com o inglês, ele tem algumas habilidades que é individual dele, né? E hoje, meu filho estuda numa escola municipal. E eu, com muito orgulho... a gente não tem um vínculo porque a escola municipal elas têm que ter a terapeuta, a atendente terapeuta, a AT que acompanha, porém não é sempre a mesma, né? Mudando, eles vão mudando. Esses professores de apoio, né? Esses professores de apoio acabam não tendo vínculo. Isso nos causa assim, um temor. Dificulta a inclusão. Um vínculo, né? Ele criou um vínculo aqui, aí ano que vem é outro, mas até então é o que para mim nesse momento tá me fazendo bem. E elas não têm o seu valor devido, tá? Porque elas fazem acontecer, fazem o melhor e te digo mais, às vezes sem ter recursos. Dani, eu queria aproveitar aqui esse momento. Queria que você olhasse para essa câmera e falasse com os professores do seu filho, agora nesse momento, né, do que você espera, do que seria importante para você como mãe, para ele como estudante, tudo que você espera. Eu queria que você olhasse e conversasse para que a gente levar, Aline, algo importante, né? Para todos os professores, na verdade. Para todos os professores, na verdade. Eles também lutam. Muitas das vezes, eles também lutam. Eles são mágicos. Eles fazem milagre, às vezes, com pouco, né? Então, é muito importante a gente cumprir essa missão de levar uma mensagem de apoio e informação. Então, eu vou falar no geral para esses profissionais que lutam, que estão aí fazendo malabarismo, se reestruturando, se reorganizando, às vezes com tão pouco, né? Vocês são os guerreiros, nós, pais, mães, esperamos muito, muito realmente esse amor que às vezes, assim, não é dado, mas é vivenciado, né? Então, nós esperamos que realmente vocês consigam dar todo aquele carinho, aquela atenção que essas crianças realmente merecem. São crianças que falam com o coração. Às vezes não verbaliza, mas faz o comportamento, o gesto, o amor. Faz toda a diferença nesse processo educacional. Então, vocês, educadores, né? Que são mágicos, que fazem as coisas acontecer, às vezes tão pouco remunerados, saibam que por trás desse profissional existe uma família. Por trás do profissional que vocês fazem, né? O trabalho que vocês fazem, existe aquela criança que tem uma família, que tem um sonho, que luta ardentemente 24 horas para ver seu filho bem. Então, faça com amor, faça com carinho, faça com respeito, né? Que vocês é a base do nosso Brasil. Esses educadores que fazem, que merecem todo o nosso aplauso. Muito bem. Muito bem. Que mensagem maravilhosa, Dani. Eu acho que é muito importante a gente lembrar, porque os educadores, normalmente, eles sabem. Mas, às vezes, a população, de um modo geral, não compreende que existem muitos neurodivergentes que são grandes nomes no mundo. Sim. Então, a gente não precisa condenar um neurodivergente, uma criança atípica, achar que ela não tem capacidade, porque às vezes essa criança fica ali à margem na escola, no cantinho, isolada. Deixa ele ali quietinho, porque ele se desorganiza no coletivo. E a gente precisa entender que nós temos grandes artistas. Aqui em Goiânia a gente tem um artista plástico fabuloso. Não vou falar o nome porque eu não pedi autorização. Mas eu conheci numa exposição lá no Oscar Niemeyer. E depois vi que eu já tinha até atendido ele.
que é um autista nível 3 de suporte, um grande pintor que já fez exposições no mundo, fora do Brasil. Nós temos o Carpinejar, por exemplo, que é um autor, ele já escreveu mais de 52 livros. Eu escutei uma entrevista dele falando que aos 7 anos de idade, ele foi diagnosticado com retardo mental. E aí a mãe dele batalhou, tirou ele da escola, estudou com ele em casa, inseriu ele novamente na escola para que ele se sentisse pertencente àquele mundo. Cara, ele é uma sumidade. Então, não tem por que desacreditar de nenhuma criança. Toda criança, seja atípica, seja típica, é um potencial, é uma tela em branco. É um prognóstico indescritível. A gente não tem como saber o destino que vai vir dali. Por isso que a escola, ela tem que ser nossa parceira mesmo, como você falou. A gente falou antes aqui no episódio sobre TDAH que esse triângulo ele tem que funcionar muito bem. Os terapeutas, a família e a escola. Exatamente. É fechamento ali para poder estudar. Tudo isso dá certo. E acreditar no potencial de cada criança, porque cada uma dessas crianças pode surpreender muito a gente. Elas são uma caixinha de surpresa, né? Inclusive, Dani, eu queria que você soubesse que o que une a Aline e a Caroline aqui também foi o autismo, né? Foi o Ricardo. Exatamente, Não é? o Ricardo. Quase Lembrei todo mundo conhece aqui. o Ricardo, que é aquele carioca de mais ou menos 40 anos. E a Carol me apresentou o Ricardo, e o Ricardo alegrava os meus dias, e a gente começou a conversar. A gente começou a conversar e a gente encontrou nesse ser humano lindo, que é o Ricardo e a mãe dele, né? Um elo ali de... Um encontro, né? A gente sempre encontrava nos plantões para falar sobre o Ricardo. Então, nossa amizade e o Pod Pediatras veio aí com Dessa história de alegria, né? Dessa atipia, sabe? Então, eu achei interessante, a Aline nem estava programada pra gente falar sobre isso, porque tem tudo a ver. Tudo a ver. O Ricardo é um exemplo total de superação. Ele é uma caixinha de surpresa. A mãe dele... E é muito espontâneo, o que nos deixa, assim, feliz. É inspiração, né? Poxa, se eu chegar ali com eu e meu moleque com 40 anos, ai, que dádiva, né? Que dádiva, funcional. E a gente quer trazer essa pauta, sabe? Aqui para você, sobre esse olhar para o futuro, sobre essas incertezas e planejamentos. Porque eu atendo muitas mães atípicas e a grande maioria, diante da primeira oportunidade, o que elas trazem para mim é o seguinte: eu quero ver o meu filho incluído. Eu quero ver o meu filho funcional, porque eu não sei o dia de amanhã. E o dia de amanhã, a gente tem uma lei natural da vida. Nosso medo é a partida, né? Exatamente. O nosso medo é a partida, porque é aquela fila que a gente sempre dá a vaga, mas que a gente sabe que uma hora a nossa vez vai chegar. Então, eu queria saber como que você lida com essa dimensão. Todas as mães lidam com essa dimensão de uma forma, porque... O medo do amanhã, né? O medo do amanhã é uma coisa que paira na maternidade. Mas como que você lida com essa questão da funcionalidade, da inclusão? Para você ver o João Vitor ali inserido e você se sentir mais confiante. Sim. Eu acho que eu falo que tudo que eu faço é para tentar ver ele bem. Se ele tá bem, eu tô bem. Né? É lógico que a maternidade nos traz uma caixinha que tudo era aquela coisa que é para ser perfeito, né? E Deus faz, às vezes, nos dá um presente, o novo. Então, a gente se adequa para o novo. O que hoje eu faço? Eu tento fazer com que meu filho possa se organizar, se tentar ter uma vida, ter função, né? Graças a Deus, meu filho vai ao banheiro, ele toma o banho do jeito dele, né? Eu organizo muito a casa de uma forma onde ele consegue pegar o que ele gosta de comer, pegar água, fazer tudo que seja funcional. Por quê? Porque assim, muitas vezes a gente quer tudo lindo, né? Tudo organizado, tal. Não, eu deixo ele fazer o que ele realmente se sinta bem. Por quê? Porque para ele ter a liberdade de fazer
colocar... Ser independente. Ser totalmente independente. Toma o banho dele, às vezes, volta pro banheiro. Vamos finalizar. Você pode ver, às vezes, no meu Instagram, eu tenho um filho, o neurotípico, né? Que ajuda muito. Às vezes eu dou banho, falo, João Gabriel, você arruma seu irmão? Aí tem vez que vem desvirada, fala beleza. frente, mas tentou, deu tudo certo, fez, né? Então, assim, o nosso objetivo é tentar fazer que o seu filho seja funcional. Por quê? Porque não é sempre que eu vou estar lá. Eu não sei até quando eu vou existir, eu não sei. Esse eu acho que é o medo maior de todas as famílias, né? Então, a gente tenta fazer o que é de melhor, fazer com que eles criem função. Nessa clínica, hoje, tem um apartamento. E esse apartamento, dentro dessa própria clínica, o objetivo é fazer VD. Vidas diárias. Fazer com que ele possa levantar, dobrar a cama, Fantástico. tomar seu banho, ter as habilidades dentro da sua própria casa, porque isso falta no Brasil e isso é uma visão que está trazendo de fora para cá, né? VD. Fazer com que seu filho vá a uma padaria, carregue o dinheiro. Eu tenho até um vídeo. Eu não postei, mas eu vou postar. Ele indo, né, com as profissionais, escolhendo e pegando o dinheiro dele e pagando, né? Porque isso são habilidades sociais que precisam ser adquiridas. Não é só fazer pareamento, não é só fazer quebra-cabeça para fazer a área cognitiva, não é só fazer o processo, né, da parte clínica, colocar essas crianças para ser funcional. Então, assim, o meu objetivo hoje é que meu filho possa trabalhar isso, fazer as funções. E dentro dessa clínica eu tô tendo trabalhar com função. Brincar com função, vivenciar vidas diárias de casa com função. Então, meu objetivo é fazer com que meu filho... Não é que ele precisa ser um cantor, um artista, um médico. Não, ele precisa saber lidar com a rotina de casa, a rotina da vida social. Onde, mesmo com a minha ausência, ele consiga, né? Essas pequenas conquistas são grandes conquistas, na verdade, né? Com certeza. A autonomia faz o ser humano se sentir pleno. Porque isso aí você tá entregando para ele um tesouro muito precioso. Sim. Meu que é a filho autonomia. Ir ao banheiro. Quantas crianças ainda faz uso de fralda? Graças Sim. a Deus, não. Ele faz, ele fala, ele vai xixi, cocô, aí ele limpa do jeito dele, ele faz e sai. Isso aí, É uma conquista. é uma Maravilhoso. conquista. É. Para algumas mães, ele só foi ao banheiro. Não, para nós é uma vitória. Para nós é uma vitória, é uma conquista ele poder ir lá no supermercado, escolher aquilo que ele quer. A gente faz Trazer o troco. trazer o troco, vir com a sacolinha de dinheiro dele. Então, é o que eu espero fazer. Eu não espero que meu filho seja funcional naquilo que precisa ser feito socialmente. Que lindo, Dani. Obrigada, viu, por essa história linda, por dividir com a gente essas histórias, né, do seu filho, que é um dos seus, né, bens mais preciosos. E com tanta generosidade. Você é um exemplo de mãe. E a gente queria que você dissesse para as outras mães atípicas. Eu tô só aqui dando ordem, né? Faça! Mas porque é esse o intuito do Pod Pediatras. É levar um pouquinho do que você vive e que tem tido tanto sucesso para essas mães. Que como você quer o sucesso, quer essa autonomia, né? Quer trazer essa qualidade de vida, essa sensação Isso, social. exatamente. A gente fala com leveza como se tudo parece ter sido fácil. Não foi. Foi uma batalha diária, foi uma luta que não é só é no todo, né? A mudança de vida foi muito grande. A gente sai do Maranhão, passa por São Paulo. Hoje tô aqui no Goiás. Um bom filho sempre a casa retorna. E a nossa luta é diária, constante. Muitas das vezes a gente posta só, o que é bonito. Não é fácil. A gente amanhece,
Às vezes nosso amanhecer é 3 horas da manhã. Às vezes nosso sono é reduzido. E a gente precisa estar acordado, precisa porque nós temos um outro filho, tem um marido, uma família que requer atenção. É muito importante nós, como mães, a gente tem tantos papéis a desempenhar e não é fácil, né? Eu sei, sinta-se abraçadas, mães atípicas. Eu tô falando por mim, mas eu sei um pouco do que vocês passam, da luta diária, da luta, às vezes, de ver seu filho comer. O meu filho, às vezes, não come. Ele come 3 coisas. E, assim, às vezes ele vai ficando seletivo. Então, assim, você fala assim, você vai se reestruturando. Você coloca... Aí, quando você vai falar assim, vou fazer diferente. Aí você faz um pão com carinha de Mickey. Não faz diferença. Mas você luta. Você tenta. Você regaça as mangas. Então, sinta-se abraçada, essas mães atípicas, que eu sei que a luta é diária, não é bonita, mas a cada conquista é uma vitória. Nós abraçamos, né, essa história com leveza. Precisa ser leve. Não vou negar que eu não vivi o luto. Vivi. Vivi, às vezes, de não poder querer identificar meu filho com um crachá. Mas esse crachá faz toda a diferença. Faz toda a diferença para uma sociedade que está aprendendo a lidar com o novo. O novo nos causa temor, nos causa medo. Mas esse mundo azul é muito gratificante. Hoje eu estou aqui por ele. Eu ando por ele. Eu faço por ele. E que depender de mim, eu irei sempre fazer por ele. Porque eu quero ver meu filho se sentindo bem, se sentindo amado, porque ele é muito amado por todos que é ao redor, pelos amigos, né? Os amigos dos amigos, porque os amigos dele são os amigos do irmão. E ele é tudo para mim, ele é tudo pela nossa família. A gente chegou essa madrugada de São Paulo porque passamos uma semana desvirando ele, eu desviro mesmo. 5 horas da manhã fazendo os exames, a maneira que eu consigo fazer exame com ele é tentando deixar ele mais tranquilo, colocando aquele tanto de fio em cima dele. Não é fácil, mas a vitória, a conquista, o sorriso, vem com o tempo. E esse tempo a gente tá conquistando, tá fazendo, e para mim é um prazer poder falar um pouco mais. E eu quero deixar claro que a família é a base das conquistas. Porque meu filho só tá aprendendo porque ele tem uma mãe, um pai, uma família que o ama muito. E que vai fazer tudo por ele. Se precisar eu ter que ir para voltar para onde eu quiser voltar, eu volto. Sem medo. Linda. Ai, Dani, obrigada. De coração mesmo. Eu tô muito emocionada. Eu quero muito que esse episódio toque realmente todo mundo que precisa ouvir isso e mova aquelas pessoas que precisam agir. Então, essa é a nossa intenção hoje. Levar a informação, levar essa mensagem de amor, de esperança, porque você trouxe muita esperança, com certeza. E é isso que a gente deseja como podpediatras, como 2 mulheres que lutam pela infância e a querem... gente precisa de vocês. Precisa que vocês se capacitem cada dia mais. E abra esse leque, esse coração. E abrace essas famílias que realmente precisam. E a família é muito adoecida, né? A criança, ele é leve. Com todas as limitações dele, ele é leve. Então, a gente espera profissionais que nos ouvem, igual vocês estão aqui me ouvindo. E a gente só consegue fazer diferente quando tem esses profissionais que nos dão a oportunidade de ser ouvido. Obrigada. Obrigada Dani, a você. de coração. Obrigada a todos vocês que nos ouvem. Obrigada por compartilhar essa informação, por partilhar essa rede de amor, porque a gente quer formar uma rede de amor, uma rede azul, uma rede colorida. E a gente quer saber... Nós queremos nos tornar pessoas melhores para vocês.
Obrigada. E o fato de estarmos aqui a cada dia que vocês vão se tornar, já estão se tornando, e a sociedade já está cada dia mais nos acolhendo melhor. Porque a sociedade, daqui a um tempo, cada um de nós temos um ente querido. Não tô prosperando, né? Desculpa, não, é porque o diagnóstico tá muito presente nas casas, né? Sim. É uma estatística real. É real. Na minha família é o primeiro. Sim, é uma estatística real. A perspectiva é que seja assim. Então, quanto mais preparados nós estivermos e a sociedade estiver, por isso que a gente depende de difundir esse tipo de informação para todo mundo. Sim. Esse é o nosso trabalho e esse é o nosso maior benefício. É verdade. E então, para mim fechar, eu acho assim, eu espero muito da política pública, espero muito dessa sociedade, espero muito de profissionais como vocês, né? Se abraçarem nós, o nosso mundo azul. Nós vivemos assim, em constância, né? Uma vivência constante de mudanças para melhoria dessa qualidade de vida dessas crianças, dessas famílias. E é isso. E eu acredito nesse amor que seja leve. Eu digo que é mais empatia e menos exclusão. Isso mesmo. Até o próximo episódio, pessoal. Pode Pediatras, aguardo vocês na próxima semana. Aproveitem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês poderem receber o episódio assim que ele sai. E não deixe de compartilhar esse conteúdo, porque certamente você tem alguém que pode se beneficiar com essa informação de qualidade. Você pode fazer a diferença na vida de alguma família. E até o próximo episódio.